reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles. É assim, irmãos e irmãs, que a primeira leitura da Santa Missa de hoje se conclui, mostrando-nos a narração que Paulo e Barnabé fizeram à comunidade de tudo aquilo que Deus vinha realizando através e por meio deles. Quem era Paulo, quem era Barnabé? Eram missionários, aqueles que estavam indo de lugar em lugar, de povoado em povoado, pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo, proclamando a boa nova. Mas não apenas isso, estavam também fazendo milagres, estavam também fazendo curas. Inclusive, há alguns dias atrás, o livro dos Atos dos Apóstolos nos relata que as pessoas procuravam colocar os doentes onde Pedro ia passar, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse tocar nas pessoas e assim elas ficassem curadas. Irmãos e irmãs, é Deus quem tem o poder, é Deus quem realiza a cura, é Deus quem faz o milagre, é Deus quem faz a graça acontecer, mas Deus faz isso através daqueles e daquelas a quem Ele escolhe. Por isso aqui nós encontramos no final desta leitura, eles reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles. Deus age, mas Deus age através das pessoas como seus verdadeiros instrumentos. Paulo e Barnabé, inclusive, quando chegando e pregando Jesus Cristo. Só que Paulo e Barnabé vão dizer: nós somos homens iguais a vocês, não somos nenhuma divindade, estamos aqui para anunciar Jesus Cristo, aquele que veio como cumprimento das profecias do nosso Deus. É Deus quem usa os instrumentos. Deus não tem vergonha de agir através dos seres humanos, de agir através de seres limitados. Basta a gente recordar como foi a entrada de Jesus neste mundo. Ele teve que receber um sim da parte de Maria. Maria teve que, na sua liberdade, dizer sim, eu aceito ser a mãe do Salvador. E depois do sim de Maria, Cristo então se encarna. Cristo então toma a nossa natureza humana, unindo esta natureza à sua natureza divina. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles. Deus usa de instrumentos fracos, instrumentos limitados, mas é o poder dele que passa através destes instrumentos, frágeis e limitados. O poder é sempre dele, a origem está sempre nele. Agora ele escolhe alguns instrumentos para que, a partir destes instrumentos, o seu poder possa se realizar, possa acontecer. Assim, irmãos e irmãs, a gente vê a igreja, que é esta esposa de Cristo, a igreja que é instrumento de Cristo, a igreja que é instrumento nas mãos de Deus. O poder é de Deus, mas este poder age por meio da igreja. Age no batismo, transformando aquela pessoa em filho e filha de Deus, dando a ele a condição
de filho adotado por Deus em Jesus Cristo. Através do sacramento da confissão, é Deus quem perdoa através daquele instrumento que ele colocou para conceder o perdão, o sacerdote. Através ainda deste instrumento, é Cristo quem se torna presente para toda a comunidade, através também da ação do padre, do sacerdote, do bispo, do papa, que se tornam instrumentos para o poder de Cristo agir, e o poder de Cristo agindo, ele se fazer presente em meio à sua comunidade, cumprindo assim aquela palavra que nós ouvimos no livro do Apocalipse, como segunda leitura da Santa Missa de hoje. Vai nos dizer a segunda leitura do livro do Apocalipse: eles serão o seu povo. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Como, irmãos e irmãs, é que Deus mora em nosso meio? Através da Eucaristia. Na Eucaristia ele se torna presente, seu corpo, sangue, alma e divindade. E como ele se torna presente? Através de um simples instrumento, um sacerdote a quem ele concedeu este poder de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor. O poder é de Deus, a palavra é de Deus, vem de Deus, mas chega até nós através dos instrumentos escolhidos por Deus, escolhidos pelo Senhor. Deixemo-nos, portanto, irmãos e irmãs, sermos instrumentos nas mãos de Deus. Acolhamos aqueles a quem o Senhor usa como verdadeiros instrumentos para que a graça e o poder possam se revelar, possam se manifestar e possam agir. Aqui na leitura vemos como os apóstolos contaram tudo o que Deus fizera por meio deles. Foi Deus quem fez, mas fez por meio deles. Foi Deus quem agiu, mas agiu por meio deles, os seus apóstolos. E é claro, irmãos e irmãs, aquilo que diz a palavra de Deus: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele agia ontem assim, ele hoje age assim, e amanhã ele vai continuar agindo assim. Se ele agiu por meio de Paulo e Barnabé, ele continua agindo por aqueles a quem ele usa como seus instrumentos. Deus não parou de agir quando os apóstolos morreram. Deus continua agindo porque ele continua escolhendo aqueles que ele irá usar como seus instrumentos para conceder o perdão, para fazer a Eucaristia se tornar realidade, para fazer homens e mulheres, seus filhos e filhos, pela graça do sacramento, para dar a unção a um doente, a um enfermo, confortando, trazendo paz, alívio e esperança para aquela pessoa. É Deus sempre quem age. Agora ele age através daqueles instrumentos que aos nossos olhos podem ser instrumentos limitados, pequenos e frágeis, mas são os instrumentos escolhidos por Deus. Deus sabe usar, Deus sabe agir através daqueles instrumentos que ele escolheu. Aqui na leitura, Paulo e Barnabé contam tudo o que Deus fizera por meio deles. E nós, irmãos e irmãs, o que temos a contar que Deus fez por meio de nós, que Deus realizou por meio de nós. Não precisa ser um milagre, não precisa ser uma cura, não precisa ser uma libertação, mas nós precisamos nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus. Age, Senhor, por meio de mim. Age, Senhor, através de mim. Quem sabe na vida desse marido, quem sabe na vida dessa esposa, quem sabe na vida desse filho, dessa filha, quem sabe na vida desse vizinho, dessa vizinha, quem sabe na vida daquela pessoa.
Deus quer agir, mas Ele precisa de você como instrumento para agir na vida de tantos e tantas necessitados da ação dEle. Que Cristo, que o Senhor, possa nos usar como seus verdadeiros instrumentos para que o seu poder continue agindo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta consciência que tem Paulo e Barnabé, que Deus age por meio deles. É Deus quem age, mas age por meio e através de Paulo e Barnabé. Reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles.